Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje, número 2, vamos falar sobre a Maple como uma calculadora numérica ou científica, agora falando das operações básicas de multiplicação e divisão. Na aula anterior falamos sobre a soma e subtração. Agora vamos nos concentrar nessas duas outras operações fundamentais na matemática, tá? E futuramente fazer aplicações interessantes na física. Então vamos iniciar aqui, né? Como é que você faria uma multiplicação? Então você pegaria, por exemplo, o número, sei lá, 78, e aí para você colocar a multiplicação, você coloca asterístico no teclado. Então asterístico no teclado significa multiplicação. Multiplicar isso com 2, ponto e vírgula para mostrar, o resultado está aí, 156, o dobro, né? Agora eu vou pegar uma divisão. Uma divisão, vou pegar aqui 3, né? 3 barra, significa divisão, né? A barra no teu teclado. 4, coloca aqui fora, né? Ponto e vírgula para mostrar. 3 quartos menos meio. Quanto é que dá? 1 quarto. Então eu mostrei a multiplicação, a divisão. Agora vamos fazer combinações aí. Então digamos que você tem um número 56 vezes 851, né? É um número negativo, tá? Vou colocar aqui menos, mais 6,6666. Então, ter cuidado aqui que o ponto no Maple significa decimal, né? Então, decimal no Maple é ponto e não vírgula, tá? Tem que ter cuidado com isso. Asterístico aqui é multiplicação, barra, normal, é divisão. Então, quanto é que dá esse resultado? Deu aqui, né? 47 menos 47.649,34. Então, se eu botar mais um dígito aqui, 1, Enter, já deu esse valor, né? Outro detalhe interessante é que, digamos que eu tenha aqui, você pode copiar e colar tranquilamente os resultados, tá? Então eu vou, digamos que eu queira colocar esse número aqui, né? É meio, né? Mais 3 menos 3,14 vezes esse número enorme, né? E você dá Enter. Então perceba que aqui o resultado que deu, né? Se você for olhar, na verdade, esse resultado ele está incorreto. Então, isso é uma sutileza que o Maple, você tem que saber do Maple, né? Esse resultado aqui que você fizer a soma, meio mais 3, menos, depois multiplicar. Aqui, esse resultado aqui vai dar 2 vezes 3, 6, mais 1 dá 7 meios, né? 7 meios dá 3,5. 3,5 desse lado aqui, menos, multiplica 3,14 vezes esse número grande, 9,9999 aí, você vai subtrair 3,5 menos esse resultado, o resultado não vai dar esse que está mostrando na equação 4. E por quê? O Maple, ele trabalha, né, quando ele trabalha com dígitos, né, número de dígitos, né, quando eu falo dígitos são essas casas aqui da numeração, o Maple ele tem um padrão inicial de trabalho, né? Quando ele vai executar alguma rotina, alguma área de trabalho específica, de cálculo, etc., ele trabalha com uma quantidade mínima de dígitos. E qual seria? Então, para você saber, você digita o comando digits, ponto e vírgula para mostrar. Então, quando você digita esse comando digits no Maple, ele te mostra quantas casas decimais ele está configurado para trabalhar inicialmente. Então, no Maple 17 aqui, ele tem uma configuração inicial de trabalho de 10 dígitos. Então, ele trabalha com 10 dígitos aí com essa numeração. Se você for olhar quantos dígitos tem aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, já passou de 10. Né? E multiplicar aqui vai aumentando os dígitos. Então, extrapolou o dígito que habitualmente está configurado a trabalhar.
e aí o resultado está errado. Então, como é que você altera isso? Então, você pode alterar colocando aqui digits, dois pontos igual, né? Então, quando você coloca no Maple o comando digits ponto, dois pontos igual, você está redefinindo o padrão da máquina, tá? E aí eu vou colocar aí 50 dígitos, né? Extremamente suficiente aí, ponto e vírgula para mostrar. Então agora o Maple deixou de trabalhar com 10 dígitos e está trabalhando agora com 50. A partir do momento que eu defino esse comando digits aqui, como é que eu defino um novo comando de trabalho para a máquina? Você coloca dois pontos igual, tá? Então você está definindo um novo comando para a máquina trabalhar. Então agora ele vai trabalhar, em vez de trabalhar com 10, com 50 dígitos. E aí eu vou marcar tudo isso aqui com o cursor, Ctrl C, clico aqui, Ctrl V, tá? E vou dar Enter. Agora, antes ele fez essa conta que deu esse resultado aqui na equação 4 com 10 dígitos. E ele está errado, né? E agora eu vou novamente fazer a mesma conta agora com 50 dígitos. Vamos ver o resultado. Tá aqui, olha. Então, se você contar aqui, né, há 50 dígitos aí, né? Então, o resultado aqui, a potência debateu, né? Então, esse é o valor vezes 10 elevado à 12ª potência. A potência está correta, né? A equação 7 está de acordo com a 4 na potência, mas a numeração aqui, ó, o número não está, né? O número decimal não está. Aqui ele arredondou para 3,14, né? Aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos, tá? Daqui até aqui tem 10 dígitos. Se você contar daqui até aqui, tem 50 dígitos, tá? Que é o que você redefiniu, tá? Então o resultado aqui de fato é diferente, olha. Então não é 3,14 negativo, né? É menos 3,13999, 336, aí um monte de zero vezes 10 a 12ª. Então esse é o resultado correto de acordo com o novo padrão de dígitos aqui definido por mim, né? Que foi em torno de 50. Bem, para você ter uma ideia, o Maple ele, ele suporta uma precisão a priori arbitrária, mas ele tem um limite, né? Então ele é capaz de armazenar e usar números com mais de 500 mil dígitos, tá? Então o Maple você pode redefinir aqui a quantidade de dígitos em torno aí de até 500 mil dígitos, tá? Então isso é extremamente um valor extremamente alto, né? Quando você compara com calculadoras de pequeno porte que armazena aí calculadoras científicas, né? Que é essas que a gente usa na mão, essas calculadoras manuais aí, da Casio e essas outras, usa em torno de 10 a 16 dígitos. E o Maple está trabalhando com 500 mil. Então aí você mostra a potência, a capacidade que o Maple pode trabalhar com números, tá? Então, daí o título, né? Maple como uma calculadora numérica e científica, mas isso vai muito mais além do que essas calculadoras científicas usuais que nós estamos acostumados a trabalhar. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.